Fala galera, eu sou o professor Thiago Bock e estamos aqui no nosso Momento Jurídico para o canal do YouTube da Faculdade de Direito 8 de Julho, uma faculdade exclusiva que tem alguns diferenciais muito marcantes, como a prática jurídica desde o primeiro período do curso, a ideia de dinamicidade, inovação, justamente para oferecermos uma formação jurídica bem diferenciada que seja relevante para o nosso aluno de graduação e nosso aluno de pós-graduação. Hoje nós vamos falar um pouco sobre processo administrativo, em especial sobre processo administrativo disciplinar. Existe um gênero que é um processo administrativo, eu posso ter um processo administrativo de mero expediente, eu posso ter um processo administrativo de controle para controlar a validade de um ato administrativo, eu posso ter um processo administrativo concessivo de um determinado direito do servidor público, como eu também posso ter um processo administrativo disciplinar, que é uma espécie de processo administrativo e que tem por objetivo verificar se determinado servidor público praticou ou não praticou uma falta funcional e, de forma correspondente, aplicar a devida penalidade administrativa disciplinar. No primeiro momento, é importante deixar claro que existe uma diferença entre agente público e servidor público. Nós temos aqui também uma relação de gênero e espécie. Agente público é toda pessoa que exerce função pública, com ou sem remuneração, a título precário ou definitivo, ocupante ou não de cargo público, tendo realizado para exercer essa função pública um concurso público ou não tendo realizado um concurso público. Servidor público, ao contrário, é aquele que ocupa um cargo público. E uma espécie de cargo público é o cargo público de provimento efetivo. Para que o servidor público ocupe um cargo público de provimento efetivo, ele precisa ser aprovado em um concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Feitos esses esclarecimentos, chegamos ao nosso terceiro passo. Já falamos da diferenciação entre processo administrativo e processo administrativo disciplinar, bem como agente público versus servidor público. O terceiro passo, e que nós precisamos ter em consideração, levar em consideração, é que esse servidor público, ocupante de um cargo público de provimento efetivo, ele está sujeito a um regime, é um regime funcional. No âmbito federal, por exemplo, acompanha comigo, ele está sujeito a uma lei, que é a lei número 8.112 de 1990. E, claro, cada estado da federação, cada entidade federativa, pode ser um município, pode ser um estado da federação, vai ter o seu regime funcional próprio. Por isso mesmo que nós temos que, no âmbito federal, a lei que regula a relação desse servidor público com a administração pública federal é um regime legal, é a lei número 8.112 de 1990. E lá na Lei 8.112, como pontapé inicial para a gente compreender um pouquinho sobre o processo administrativo disciplinar, existem as previsões correspondentes ao regime disciplinar, ao processo administrativo disciplinar e às penalidades administrativas. Para que haja aplicação de uma penalidade administrativa disciplinar, a gente precisa levar em consideração que existem três instâncias ou esferas de responsabilidade. Quais são essas instâncias de responsabilidades? São três. Nós temos uma instância ou uma esfera penal, uma instância ou esfera civil e uma instância ou esfera administrativa e, em especial, uma esfera administrativa disciplinar. Por que existem três instâncias ou esferas de responsabilidade? Porque cada instância ou esfera de responsabilidade vai ter um objetivo específico. Vamos imaginar, por exemplo, que determinado servidor público seja acusado de subtrair determinados bens da administração pública. Ele vai responder a um processo penal. Por quê? Porque tal prática corresponde a um crime. É o crime de peculato no exercício das suas funções. Ele subtrai determinado bem da administração pública. Ele foi acusado disso. E diante desse processo penal, pelo crime que é praticado, será aplicada uma penalidade também no âmbito penal. Uma pena, por exemplo, uma pena privativa de liberdade. Exemplo, tantos anos de reclusão.
Só que eu também tenho um processo civil, cujo objetivo será o ressarcimento. Vamos imaginar que aqueles bens subtraídos da administração pública importem no valor de R$ 10.000. Foram os 2 computadores de última geração. Ele vai ter que ressarcir aos cofres públicos. Eu tenho uma outra instância ou esfera de responsabilidade, que é a instância civil. E eu também tenho uma instância ou esfera administrativa disciplinar, cujo objetivo, diante da falta funcional que foi praticada, eu tenho por objetivo aplicar a devida penalidade administrativa disciplinar. Uma coisa muito importante para deixar claro aqui a todos vocês, que estão nos assistindo nesse momento no canal do YouTube da Faculdade de Direito 8 de Julho, é que essas instâncias ou esferas de responsabilidade, como regra, eu disse, como regra, são independentes. E o que significa dizer isso? Significa dizer que, como regra, a decisão em um processo não vai interferir na decisão de um outro processo. A regra é essa. Só que se eu falo como regra, é porque existem também exceções. Quais são as exceções que estão previstas na Lei 8.112? É qualquer decisão absolutória no âmbito penal? Não. Se eu tenho uma absolvição no processo penal, seja por negativa de autoria ou por inexistência do fato, essas decisões do processo penal vinculam a decisão no âmbito do processo administrativo disciplinar. Significa dizer que se eu tenho uma absolvição no processo penal, seja por negativa de autoria, seja por inexistência do fato, não existe a possibilidade dessa pessoa manter uma condenação em um processo administrativo disciplinar. Mas percebam que não é qualquer decisão absolutória no âmbito do processo penal. É uma decisão absolutória no âmbito do processo penal com esses 2 fundamentos. Por que isso, Tiago? Porque se eu tiver, por exemplo, diante de uma situação concreta, que um servidor público foi absolvido no processo penal por insuficiência de provas, essa decisão não vai vincular a decisão no processo administrativo disciplinar. Eu posso ter, por exemplo, uma absolvição no processo penal por insuficiência de provas e, mesmo assim, termos a condenação do servidor público no processo administrativo disciplinar. Então, no nosso momento jurídico deste vídeo, a gente compreendeu um pouquinho sobre as diferenças entre processo administrativo no âmbito geral e o processo administrativo disciplinar e qual a finalidade dele, bem como as instâncias ou esferas de responsabilidade, em especial a instância ou esfera de responsabilidade no âmbito de um processo administrativo disciplinar. Fiquem com Deus e até a próxima. Abraço!